Você se considera hiperracional? Esse é um outro tema que eu me identifico bastante com ele. O hiperracional ele quer entender tudo e quer passar tudo pela lógica. Às vezes, ou muitas vezes, nem é consciente que se é assim. Ou seja, quem é hiperracional nem sempre se reconhece como tal. Eu me identifico também com esse, assim como eu falei no vídeo sobre o hiperrealizador, o hiperracional também é bem presente em mim. E eu ouvia, principalmente quando eu comecei a fazer os cursos de terapias em 2011, que eu comecei com a programação neurolinguística, era comum eu ouvir algum comentário de que eu racionalizava tudo. Me incomodava ouvir isso, mas tinha um fundo de razão. Ao mesmo tempo, também tinha o preconceito da pessoa que julgava, que me julgava como racionalizando tudo. Porque na verdade era o momento que eu estava. Então, o olhar de aceitação é ver as pessoas como certas no momento em que elas estão. Porque eu estava buscando, tanto que eu pude entender esse lado do hiperracional. Então, eu estou falando de um tema que eu lido e lidei com ele pessoalmente. Se você se percebe hiperracional, explicando tudo racionalmente, é importante pensar no que está por trás disso. E eu vou te falar daqui a pouco. Porque existe um problema de você querer entender tudo pela lógica. O primeiro a considerar é que existe muito mais do que a lógica pode explicar. Faz sentido? O outro, as emoções não seguem a lógica da mente. Né? Ser hiperracional quer dizer se guiar pela lógica, querer entender tudo racionalmente, dissecar tudo. Mas as emoções, o lado emocional, sentimental, é tão importante quanto a mente. Então, o problema de ser hiperracional é que você não inclui o lado emocional, que dá sentido à vida. Então, ser hiperracional é frio, é sem sentido. A vida é chata. É sem vida, porque a vida vem das emoções. Então, um grande aprendizado para quem tem o hiperracional forte, é tomar consciência que tem. Dois, é perceber que o lado hiperracional, como sabotador, ele quer proteger você. Ele quer proteger de uma dor. Ele quer proteger da tristeza. Faz sentido? Existe uma tristeza, existe um medo, existe até uma raiva reprimida. Então, tristeza, raiva e medo são três emoções básicas. Eu vou focar na tristeza. Então, por trás de ser hiperracional, tem uma dor emocional que não se consegue lidar. Dor essa que normalmente surgiu lá na infância, nos primeiros 7 anos, ou até os 14 anos, na relação com os pais ou na ausência deles. Aí a dificuldade de lidar com essa dor faz a pessoa hiperracional buscar todos os recursos que ela possa ter intelectualmente para lidar com a vida. Então o hiperracional é uma estratégia de sobrevivência. Tudo em excesso acaba trazendo consequências negativas, né? Excessos, consequência negativa. Então o caminho é o caminho do meio. Como equilibrar? Aí chegando na solução. A forma de equilibrar é você incluir o corpo. É simples, incluir o corpo. Eu só vou voltar um ponto e vou falar do problema de novo. O problema de ser hiperracional é que você está vendo a vida pela metade e vai faltar sentido e você já está sofrendo sendo hiperracional. Isso é importante. Então o problema de ser hiperracional já existe uma dor. Existe uma tristeza que você não quer olhar e você sabe disso. Conhece aí. Olha para dentro que você vai perceber que tem essa dor. Me conta nos comentários se você consegue reconhecer e se faz sentido. E se você é hiperracional. Depois, o problema de não cuidar dessa dor é as dificuldades de relacionamento que atrai ser hiperracional. É a tristeza não cuidada que pode somatizar e se tornar uma doença e afetar o corpo. Bom, é uma vida sem sentido. Desenvolver depressão, por exemplo, porque o hiperracional não aceita o que sente. Não consegue lidar com as emoções. Então, como resolver? Se você se percebe hiperracional, faça atividade física, gaste energia com o corpo. Eu faço isso. Eu me exercito pelo menos 5 a 6 vezes por semana. E aí eu alterno a corrida com musculação. No geral eu faço musculação segunda, quarta e sexta e corro terça, quinta e sábado ou domingo. Um dia de descanso, mais ou menos. Então quem é hiperracional precisa gastar energia. Fazer atividade física, por exemplo, desenvolver atenção no corpo. Então fazer também atividades corporais, seja teatro, dança,
Tai Chi Chuan, arte marcial, formas que você encontre de gastar energia. Faz sentido? Então, e com constelação também. Então, o que eu falei é preventivo para você fazer sempre, se você percebe-se como hiperracional. Então, se você se percebe como hiperracional, você precisa gastar energia. Além disso, como trabalhar isso com a constelação familiar? Você pode olhar para as suas emoções, você pode buscar entender elas. Pensa nas emoções como uma linguagem, e você precisa aprender essa linguagem. E a linguagem das emoções é a aceitação. Então, você precisa pensar na tristeza que você sente, por mais profunda e dolorosa que seja, como a sua criança. E você precisa resgatar a relação com ela. Você precisa se tornar o pai e a mãe que você gostaria de ter. Porque assim você faz as pazes com o pai e a mãe que você teve, ou não teve. E então esse é o caminho. No meu caso, a tristeza estava por trás do ser hiperracional e eu vim trabalhando. Por exemplo, a questão da terapia corporal sempre me acompanhou na minha vida. Eu continuo fazendo treinamentos de terapia corporal no Brasil e fora. Além das terapias que dão um resultado, que são as principais que eu trabalho, que é a constelação, a hipnose, coaching sistêmico, programação neurolinguística e comunicação não violenta, que são a base, além da terapia floral e também dos princípios da astrologia, que eu utilizo nas sessões, no processo de acompanhamento de sessões que eu ofereço. Então, no meu caso, eu demorei um pouco para reconhecer a tristeza e passei a trabalhar com as emoções básicas. Eu fiz uma constelação sobre a tristeza que eu sentia, foi bem intensa, mas eu precisei me permitir sentir a tristeza. Isso é um ponto-chave. A gente usa a racionalização ou pensar demais para não sentir. Então é necessário escolher sentir. Você precisa dizer, agora eu me permito sentir. De verdade, você precisa se dar essa permissão. Porque aí é possível acessar e fazer a mudança que se deseja. Então, para concluir, se você quiser fazer um acompanhamento de 10 sessões comigo, que traz uma profundidade e um autoconhecimento significativo, sessão a sessão, na primeira sessão você trabalha clareza sobre onde você está e o que você quer alcançar daqui a 12 meses, e isso faz toda a diferença. E na sessão seguinte a gente aprofunda temas que a gente identificou como obstáculos internos na primeira sessão, até resolvê-los minimamente ou dentro do que é possível, para então passar para aspectos práticos. Então 10 sessões traz muito resultado, porque sessão a sessão você sente essa mudança. E para agendar a primeira sessão e começar o processo de 10 sessões, você pode entrar em contato comigo pelo site constelasp.com.br, me enviar mensagem pelo WhatsApp, e é isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, deixa um comentário, e se não é inscrito, se inscreva. É isso, um grande abraço e até a próxima.